Hoje é o 5º dia da Semana Sioniense, é o último dia dessa semana que realmente foi muito boa, nós tivemos várias participações nessa semana, e hoje, antes de tudo, antes de apresentar o participante de hoje, eu gostaria de agradecer a todos que já estão conosco, os paroquianos, aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook, pelas outras redes sociais, a todos os amigos de Sion, que já nos conhecem há muito tempo e que também estão acompanhando desde o primeiro dia, aos religiosos de Sion, às religiosas de Sion, que eu sei que também tem muita gente acompanhando, muito obrigado, e não se esqueçam de compartilhar os links, de compartilhar com seus amigos, com o pessoal da paróquia. Nós sabemos também que tem muitas outras paróquias de Sion que estão compartilhando. Muito obrigado por vocês estarem conosco. Hoje, então, nós temos aqui conosco o Padre Valdenício. Eu sou o Frei Joel, vocês já devem conhecer, e temos aqui também o Padre Valdenício. Padre Valdenício, é conselheiro-geral da Congregação dos Religiosos de Sion. Momento da congregação, momento de Sion, né? A vivência de Sion que se manifesta nas várias dimensões da nossa realidade. Sim, e hoje o tema é sobre a Maria, a devoção mariana dos nossos fundadores, Padre Teodoro e Afonso Ratisbonne, e as Sagradas Escrituras, a relação entre a devoção mariana, os padres fundadores e a palavra. É possível fazer essa relação, padre? De fato, eu fui colocado numa situação bastante difícil. O tema da semana, de fato, tem uma dimensão muito bonita e muito grande. Sion e a Bíblia estão em ti as nossas fontes. A proposta da minha fala hoje é a devoção de Maria e os padres fundadores. Depois de um pouco bastante refletir sobre, Joel, e vocês todos, né, eu resolvi fazer uma aproximação das duas realidades. Eu sentir a necessidade de fazer o encontro. Aparentemente, Sion e a Bíblia, aparentemente, parece estar distante da devoção dos padres fundadores, da Maria, e é só aparente. De fato, acho que essas duas realidades elas se encontram de forma muito harmoniosa em Sion. Esta é a especificidade. Ontem se reuniram em torno da mesa. Hoje eu convido a nos reunir em torno das fontes, ou em torno da fonte. E quero que nós olhemos exatamente para a nossa temática de hoje, indo até a fonte. Na Bíblia, a fonte, o poço, é o lugar onde se reúne de forma amorosa, né? Tem várias citações e todo mundo conhece, por exemplo, o encontro de Jesus no poço de Jacó, no poço de Sicar, em Sicar, com a samaritana. Não vamos nos encontrar com a samaritana, Joel, mas vamos pensar que nós estamos junto ao poço, o lugar onde nós nos saciamos, e pensar em Sion como fonte é isto. O lugar onde nós nos saciamos. Nós, enquanto congregação, mas também as nossas paróquias, também as nossas atividades no centro de estudo, também as nossas atividades nos nossos colégios. Então, pensar a devoção de Nossa Senhora, pensar a Bíblia, pensar Sion é ir às fontes. E é isso que nós queremos. A proposta é essa, abordando 3 palavras: Sion, Bíblia e fontes. Okay. E nesse caso, então, falar de fonte de Sion também tem a ver com falar da palavra de Deus. E isso, de que forma que isso tem a ver com a espiritualidade de Sion? Exatamente. Eu me propus a fazer um caminho com um prisma, com uma maneira de olhar, com uma perspectiva bastante nesta linha da espiritualidade. E é preciso, claro, que a gente aborde um pouco, já neste início, a realidade da espiritualidade. O que é espiritualidade? E isso eu não faço de forma muito livre, não.
Eu vou ler, porque é sempre muita responsabilidade fazer definições. Uma vida espiritual no cristianismo católico é a vida interior que nasce da relação que Deus estabelece conosco. Nós conhecemos na nossa tradição católica que a vida da igreja surge do desejo de Deus de falar com a humanidade. Eu falo da nossa tradição católica, mas isso também é Israel, né? Ouve, ó Israel. É o primeiro verbo, Shema, ouve Israel. E essa realidade serve para a igreja também, com alguma especificidade, claro. Falando conosco, a nossa especificidade cristã é que Deus fala conosco por meio de Jesus Cristo. A palavra viva, que é Cristo, nos revela o amor divino e, ao mesmo tempo, nos coloca em sintonia com a Trindade. Por meio de Jesus Cristo, nós entramos na vida trinitária. E a espiritualidade da igreja, ela nos lança em uma busca de sentidos. E é por isso que eu acho que esta é a linha que nós devemos refletir hoje. Porque tem a ver com sentido, tem a ver com motivação, tanto individual como coletiva. E, mais importante ainda, a espiritualidade é a força criadora que nos motiva à ação. Pensar em Sion, a palavra de Deus, pensar em Sion a partir de Maria, pensar em Sion a partir dos nossos fundadores, é um pouco pensar na força criadora que impulsiona Sion, que faz Sion se mover, que nos faz realmente ter sentido. Então, é nesta linha, não pensar apenas a nível de história, como se a gente estivesse contando algo que passou. Hoje, quando falamos de palavra de Deus, de Nossa Senhora e dos nossos fundadores, nós queremos falar de coisas que dão sentido à nossa vida em Sion, que nos impulsiona, que nos move, que nos faz viver. No fundo, é por isso que Joel e cada um que nos acompanha, a proposta, então, é falar sobre esse viés da espiritualidade. E para falar de espiritualidade, duas coisas são importantes. Fé, claro, e palavra de Deus. A palavra divina, então, que se revela, Deus que fala conosco através da palavra e através do Cristo que se encarnou, e nós que respondemos. A nossa resposta é a resposta de fé. Então, essa é uma pequena introdução para a gente entender com que linguagem nós falaremos. No fundo, é introdução apenas. Ok, com relação a essa espiritualidade, na prática, em Sion, e considerando os nossos fundadores, de que maneira prática os fundadores viram essa espiritualidade centrada na Bíblia e na devoção mariana? Eu vou partir de uma pesquisa momentânea, claro, e vocês todos já ouviram falar de Sion, e nós temos um elemento que é característico nosso, que está ligado à experiência do 20 de janeiro do nosso fundador, que é o lembrai-vos. Não sei se sabem, esta oração que estava com o nosso fundador é uma oração composta, segundo a tradição, por São Bernardo. Além desta oração, um dos nossos fundadores, o padre Teodoro, eu fiz questão de trazer, porque não é o tamanho que conta, mas o conteúdo. O padre Teodoro escreveu esse calhamaço aqui, chamada A Vida de São Bernardo, a História de São Bernardo. Então, eu me propus um pouco, e proponho a refletir a nosso aspecto de espiritualidade, um pouco aproveitando, me parece, quando fui ler, sobretudo, aquilo que o padre Teodoro escreveu. Tanto uma boa parte da sua obra sobre São Bernardo, como um outro livro que foi composto a partir de palestras, de retiros do padre Teodoro. Então, a partir destes elementos, eu percebi que há alguns elementos comuns
da espiritualidade, sobretudo, mas eu vou depois desenvolver isto, do Padre Teodoro, algumas falas da espiritualidade do Padre Teodoro, com o jeito de pensar a espiritualidade de São Bernardo. É muito distante. Os dois, em termos de tempo, eles estão muito distantes. São Bernardo é do século XII, Padre Teodoro do século XIX, e nós poderíamos dizer, qual as duas, onde é que está a junção? A junção está no fato de que, olhando para aquilo que o Padre Teodoro escreveu, me parece que ele pesquisou muito bem a espiritualidade de São Bernardo. Isto parece tê-lo influenciado. Eu tenho essa impressão. Olhando, então, e assim a gente vai um pouco entrar neste campo da espiritualidade de São Bernardo, sobretudo aquilo que o Padre Teodoro escreve nesta obra que ele fez sobre São Bernardo. Uma das características bonitas de São Bernardo é que ele iniciou um sistema de pensar a espiritualidade diferente. São Bernardo está numa época em que ainda estava muito forte, eu vou usar uma linguagem dos nossos dias, não tão teológica, que as pessoas, a nível de fé, ou a nível da fé, da espiritualidade, pensavam muito no final do mundo. Né? A chamada, na teologia, apocalíptica. Então, a própria espiritualidade era marcada por essa perspectiva um pouco do fim. De negação da vida De presente. negação, por consequência, da vida concreta, do momento atual. E São Bernardo, a partir daquilo que ele escreveu, ele parece ter rompido com essa imagem de uma vida que a gente olha para Jesus Cristo no passado, a gente olha para o final dos tempos e a gente aqui no meio não tem nada. Então, parece, e a gente olha para São Bernardo, a gente vê que ele trabalhou, então, a vida de fé focalizando de forma muito concreta e muito bonita no tempo presente. Ele valorizou a realidade em que nós vivemos. Não vivemos só para o passado, como uma lembrança das coisas de fé que aconteceu com Cristo. Não vivemos só para o futuro, esperando o dia que a gente vai entrar no céu, né? Ou o dia que o mundo vai acabar, mas nós vivemos este tempo agora sincronizado com o todo. Então, essa é a beleza da espiritualidade de São Bernardo. E aqueles que escreveram sobre São Bernardo, eles relatam, um dos seus secretários relata que ele mesmo depois conta por que isso aconteceu com ele. Então, ele, quando criança, parece ter tido uma experiência bastante interessante, que num dia de Natal, antes de ir para a missa, que nessa época, naturalmente, era muito tarde, São Bernardo, criança, então ele senta e ele cochila. E no momento que ele cochila, que ele dorme, ele tem um sonho de Cristo se apresentando para ele criança, nascendo. E no exato momento em que ele tem o sonho, ele é acordado com os sinos convidando para a missa. São Bernardo, então, teria sido marcado profundamente, porque aqui neste fato, ele teria dito, aquele era o momento que Cristo nascia. Então, São Bernardo, ele ficou muito influenciado de forma muito profunda pela consciência da encarnação. A encarnação que e ele vai dizer isto, o momento mais belo da vida de Cristo é quando Cristo ele se torna simples no presépio. O maior momento de grandeza de Cristo é quando ele se faz pequeno no meio de nós. Então, esta realidade bem concreta do Cristo que nasce no meio de nós, São Bernardo valoriza, então, o mundo atual, o mundo presente. Claro que ele continua com muita linguagem própria do espírito, da época, do interior, mas agora ele valoriza mais a realidade como não se fazia antes.
E ele, então, iniciou uma longa caminhada que foi enriquecendo a espiritualidade da igreja. Então, vamos ler um texto de São Bernardo, exatamente que ele aborda, e por isso, até aqui eu estou falando da encarnação, e a partir disso nós vamos ver o valor específico da palavra de Deus, e que ele resgata, que é bonito. Então, vamos ao primeiro texto, e nós vamos nos encontrar aí diante deste primeiro elemento, a espiritualidade em relação à palavra de Deus. Ele diz: faça-se em mim segundo a tua palavra. Que a palavra faça comigo o que a sua palavra diz. Que o verbo, que desde o princípio estava com Deus, se faça carne da minha carne, segundo a tua palavra. Que se cumpra em mim, rogo-te, não a palavra falada, que é transitória, mas esta palavra que concebi para que permanecesse, essa que se revestiu de carne, e não um sopro, que não é perceptível aos meus ouvidos, mas visível aos meus olhos, palpável às minhas mãos, e que posso carregá-lo nos braços. Que não seja a palavra escrita e silenciosa, mas a palavra viva. Não estes sinais inertes traçados no pergaminho seco, mas esta palavra de forma humana, impressa, vivendo em minhas entranhas castas. Não moldada por uma pena viva, mas gravada pela operação do Espírito Santo. Que seja feito comigo desta forma, que nunca aconteceu ou acontecerá com alguém. Este é um texto de uma homilia em que São Bernardo está falando de Nossa Senhora. Então, ele retoma o texto bíblico, falando da palavra que se faz carne. E esta palavra que se faz carne, ela se faz carne no ventre de Maria. Então, aqui duas coisas muito importantes que já vai desenvolvendo a nossa fala. Palavra, Maria, mas uma palavra feito carne. Não mais uma palavra, por assim dizer, inerte, como o texto diz, uma palavra sem vida ou por escrita apenas, mas uma palavra que dinamiza a vida da humanidade, que dinamizou a vida de Maria, mas que dinamiza, que move, que motiva a vida da humanidade. Então, a partir da palavra, São Bernardo, ele trabalhou o verbo que se fez carne, em 3 momentos. Eu não vou citar literalmente as homilias que ele faz, mas homilias, ele desenvolve esse pensamento num conjunto de homilias, sobretudo a 5ª homilia sobre o advento, que ele desenvolve as 3 vindas de Cristo, do verbo. O Cristo que veio e se encarnou no seio de Israel, o Cristo histórico concreto, o Cristo que virá glorioso, mas entre essas 2 vindas de Cristo, o Cristo que vem a nós no momento atual. Então, aqui, São Bernardo abre uma dimensão muito bonita. O verbo continua a se fazer carne na nossa vida atual. O verbo continua presente. E aí a importância da palavra de Deus que vai fazendo o verbo presente na atualidade. Na atualidade da igreja, na atualidade individual. E aí São Bernardo, grande devoto de Nossa Senhora, ele escreveu muito, um homem de muitos escritos. Então, ele escreve um grande conjunto de sermões, chamado Cântico dos Cânticos, que ele parte do princípio do amor. Deus que ama, e Deus que ama se revelando, Deus que ama se fazendo presente na encarnação. Maria é a presença
pelo qual a encarnação acontece. Então, Maria participa profundamente dos planos de Deus. E no Cântico dos Cânticos, Maria é a amada, não é necessariamente Maria, mas com ela relacionada. A amada pode ser a alma, a amada pode ser Maria e a amada pode ser a igreja. Então, há uma interação dessas realidades, o que é bonito. E, de forma especial, então, São Bernardo desenvolve esse aspecto da igreja que está no constante diálogo com o verbo. A igreja que recebe o verbo, a igreja que faz o verbo presente. A encarnação e a presença do verbo, a palavra de Deus feita carne, que dinamiza a vida humana. É interessante, só me permite, o senhor está falando sobre essa questão da encarnação primeiro que a gente está falando muito de São Bernardo, para quem não pegou, para quem não pegou o início, por que é importante São Bernardo para Sion? Porque de fato o nosso fundador era um grande devoto, né, de São Bernardo, e muito o que a gente percebe nos próprios escritos dele, como o próprio padre Valdenis falou, é uma grande influência que ele recebeu de São Bernardo, e inclusive na espiritualidade de Sion. E como o senhor mesmo falou sobre a questão da encarnação e essa distinção entre o Jesus que é carne e que, naturalmente, quando a gente fala de encarnação, a gente está falando da vida histórica de Jesus. Sim. E talvez, não sei se seria muito ousadia, mas já que a gente está falando sobre Sion, e talvez até sobre o trabalho de Sion hoje em dia, que tem muito a ver também com esse Jesus histórico, né? Saber o Jesus que foi judeu, o Jesus que... Porque, às vezes, igual o senhor mesmo falou, durante essa época da Idade Média, sempre se pensou o Jesus glorioso, o Jesus divino, talvez, esqueceu-se, por algumas vezes, o humano, aquele que viveu definitivamente. Eu acho que ser carne é isso também, né? Está no seu povo também. Sem dúvida, aí é o mistério da encarnação que é próprio de Sion. Né? Quando Sion fala sobre o Cristo que se faz presente no povo de Israel, é exatamente o mistério da encarnação sendo visto em uma perspectiva. Né? O Cristo que se faz concreto na história. Nós estamos falando exatamente da encarnação, abordando um aspecto, né? O lugar onde ele se faz presente. Por isso que há um encontro muito saudável entre a espiritualidade de São Bernardo e aquilo que Sion trabalha no seu carisma. Uma palavra, mas não é uma palavra, por assim dizer, mental, intelectual, simplesmente uma palavra escrita, mas uma palavra muito viva, que nasceu no meio de um povo, que tem uma língua, que tem uma expressão de fé, que tem um livro que é vivo também. E aqui a própria encarnação valoriza a palavra, porque a presença do Cristo, ele nos mostra que o livro contém uma palavra viva. E o Cristo, quando reflete, Jesus, quando fala dessa palavra, ele não fala de uma palavra engessada. Né? Não vamos entrar nos méritos das falas de Cristo, mas Cristo, então, mostra uma palavra muito dinâmica, porque ele mesmo está nessa perspectiva. Ele é o verbo que se fez carne, que fala com a humanidade na atualidade. Então, Jesus, quando nós ouvimos no Evangelho de São Mateus, eu não vim para abolir a lei ou os profetas, mas dar pleno cumprimento, vai muito nessa perspectiva da palavra encarnada, viva, dinâmica, atuante. Não uma palavra que eu posso descartar porque é um livro. Por isso que aí exatamente eu achei que valeria a pena um pouco desenvolver este pensamento, ou trabalhar, inclusive, com o texto de São Bernardo, para ver a riqueza deste... Que é um cristão muito tempo depois de Cristo, mas, claro, é aquele que bebe nas fontes da igreja, é o último dos padres da igreja ocidental. Então, ele tem um patrimônio ligado a toda uma tradição da igreja que valoriza a palavra.
E a palavra com essa dimensão bíblica. A palavra sobre essa dimensão viva. E, claro, ele é um monge, um homem que constantemente vai ao encontro da palavra de Deus. Outra coisa também, que foi falado em alguns dias da nossa Semana Sioniense, nós temos a livraria loja.sion.org.br. Se vocês entrarem lá, nós temos todos os livros que têm muito a ver exatamente com o que a gente está falando, a palavra, o estudo da palavra. Então, vocês vão encontrar lá vários livros que vocês podem comprar e, de uma maneira inédita, hoje, se vocês fizerem até amanhã a compra e colocar lá o cupom Sion, só escrever Sion no campo de cupom, você tem um desconto muito especial. Então, vale muito a pena entrar lá, tá bom? E conferir. Realmente, vale muito a pena. E também a revista, não se esqueça de fazer assinatura, mas a gente fala um pouco mais sobre isso mais tarde. Voltando aqui com relação ao assunto, o senhor também tocou na questão de Maria, né? Maria e a igreja. De que maneira que tanto Maria como a igreja representa essa palavra concreta? No momento histórico, Maria é aquela onde a palavra se encarna. A igreja que é identificada com Maria é aquela que hoje onde a palavra se encarna, onde a palavra se faz dinâmica, né? E dentro da igreja, claro, Sion, é parte da igreja. Então, nós, Sion, estamos unidos com esse espírito da igreja, que é um espírito de fazer a palavra sempre uma presença constante. A palavra que nos leva a Deus, que produz a comunhão com Deus. A palavra que é Deus falando conosco, e pela fé a igreja responde a Deus. O senhor acredita que, quando a gente fala sobre os nossos fundadores, eles, como muitos, né, que já conhecem Sion, sabem da nossa história, eram judeus, eles tiveram toda essa experiência muito única, né, com o cristianismo, da manifestação de Maria, e, acima de tudo, eu acho que mais ainda do que o próprio evento do 20 de janeiro, tem essa intuição ou essa convicção de ir para Israel. Eu só acho que, de alguma forma, essa espiritualidade que tanto envolve São Bernardo, como toda essa mística relacionada a Maria, a palavra, isso, de alguma forma, influenciou essa convicção forte que eles tinham de ir para Israel e fazer tudo o que fizeram? Quando nós olhamos a vida e as falas, tanto do padre Teodoro quanto do padre Afonso, sem dúvida nenhuma, isso é muito presente para eles. Primeiro, vamos pegar primeiro o padre Teodoro, aquele que entrou na igreja em primeiro momento. E padre Teodoro foi um homem das letras, por assim dizer, escreveu muito. A gente tem muitas obras escritas dele, citei, claro, este livro que ele escreveu sobre São Bernardo, mas ele era um conferencista, um homem de muito esforço de ensino. O padre Teodoro, no entanto, era também um homem de muita preocupação prática. Uma palavra que se conhece, que se estuda, que se reflete, que se medita, mas uma palavra que se vive. Ele tinha uma preocupação muito presente da realidade do povo de Israel, de formar, de educar, de conduzir. Tanto é que padre Teodoro, logo, ele trabalhou esta questão da formação de crianças, né? De escolas. Então, não é uma palavra que eu reflito de uma maneira ideal, mas ela me provoca uma ação. As duas realidades estão muito presentes. Não é uma palavra no passado, e nem uma palavra para a gente pensar no futuro, mas uma palavra para nos fazer pensar o presente e nos engajar no presente. Inclusive, o senhor até citava sobre aquela frase do cardeal, que falava sobre... Isto, depois sobre... após a morte do padre Afonso, e na pregação dos funerais dele, o cardeal dizia algo muito importante. Ele dizia que em 200 anos ninguém fez por Israel o que Afonso fez durante a sua vida. Então, veja que é uma palavra vivida no concreto e muito real no presente.
E uma espiritualidade que Afonso teve, nós vamos abordar depois o sinal do 20 de janeiro, que o lança no momento dele, no momento deles, na prática, que foi muito bem casada, né? Nós podemos pegar, inclusive, um texto agora do padre Teodoro, que é parte da formação que ele fazia. Aliás, são 2 textos. Vamos para um primeiro, que é parte da formação que ele fazia com as noviças. E ele reflete exatamente sobre o sim de Maria, aquela que é a que recebe a graça de participar da encarnação. E ele diz, ela disse somente uma palavra: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E durante toda a vida ela guardou os mesmos sentimentos. Fielmente perseverou, seja no meio dos cansaços de uma longa viagem no deserto, seja a Belém, a Nazaré ou ao pé da cruz. Em todo lugar e sempre, ela repetiu a mesma palavra. Veja, nesta fala, a gente tem que resumir, porque não dá para a gente pôr grandes textos, mas nesta fala do padre Teodoro, falando às noviças de Sion, a comunidade das irmãs de Sion, que serve para nós também, claro, né? Ele fala deste sim de Maria, que é a fé vivida de Maria concreta, que diz sim, acolhe a palavra, mas ela se compromete com a palavra ao mesmo tempo, né? Aquilo que eu dizia sobre a espiritualidade. Deus que nos fala pela palavra, e em Maria, a palavra que se faz carne, e a resposta humana. Há uma resposta de Maria, um sim de Maria, que vale para todos nós. Deus continua nos falando na nossa atualidade, e nós respondemos com o nosso sim. Um sim que deve ser como o de Maria, que dura, e que é como o de Padre Teodoro e Padre Afonso, que cheio de desafios, mas em todos os momentos disseram sim. É interessante que essa mesma frase de Maria, eis aqui a serva do Senhor, já supõe serviço, né? Uma atitude prática de fé que tem a ver com o que os nossos fundadores viveram. Outros textos vão dizer, outros textos dos nossos fundadores vão falar exatamente dessa Maria que leva a palavra, né? Ao saber de Isabel, ela carrega consigo a palavra e ela serve como um gesto, como profetiza, né? Que leva a palavra até Isabel. Nós não podemos ler todos os textos porque realmente o tempo nosso não nos ajuda. Mas essa experiência próxima de Maria com a palavra que se encarna é espetacular. E aí está o que nos deve impulsionar. Esta relação profunda com a palavra de Deus, que não é um livro, é o Cristo presente, que é o Verbo, a palavra feita carne, na igreja, em Israel, no seio de Maria. Com relação ao 20 de janeiro, como o senhor falava sobre profecia, né? Essa ideia de perceber o futuro como uma ação de Deus também, a ação de Deus no presente em vista do futuro. De alguma forma, isso foi uma intuição também que o Padre Maria teve quando ele teve essa experiência do 20 de janeiro. O 20 de janeiro, ele é, para nós, como nós dizemos, o sinal. Mas, assim, é curioso que Maria, no 20 de janeiro, ela é a mulher silenciosa. Ela não diz nada. Padre Afonso diz, ela não disse nada. Né? Isso todo membro de Sion lembra claramente. Ela não me disse nada, mas eu entendi tudo. São 2 coisas importantes na experiência do 20 de janeiro. Maria silenciosa. Mas ela não é silenciosa porque não tem o que dizer. Claro que não. Ela é silenciosa porque ela é a portadora da palavra viva. A palavra está presente em Maria. Ela não precisa falar. Ela carrega a palavra. Ela carrega a palavra. Então, essa é uma expressão bonita do 20 de janeiro. Segunda coisa, ele diz, numa das falas, Padre Afonso diz numa das falas que Maria era uma luz dentro de outra luz.
esta presença que ilumina. E há uma fala do Padre Maria, que ele diz 3 coisas importantes: Maria, Sion e Jerusalém. No fundo, o 20 de janeiro vai lançar luz sobre as aspirações do Teodoro. E o Teodoro, no livro chamado Evocações, ele diz assim: eu estava esperando um sinal, chegou o sinal. E o Padre Maria, em muitos momentos, vai mostrar que é, de fato, essa experiência do 20 de janeiro que vai iluminar a sua experiência. A sua experiência, e eu repito, porque essa é o meu papel, a experiência da vivência da palavra de Deus. E a fala dos dois nunca é uma fala, vamos dizer, puramente piedosa. Cristo está sempre relacionado com Maria. Ao ler, ao olhar os escritos, tanto do Padre Afonso quanto do Padre Maria, do Padre Afonso como do Padre Teodoro, a gente percebe que o Cristo é uma presença evidente. Então, Maria é uma realidade participante da encarnação do Verbo, do Cristo presente na humanidade. Então, há uma harmonia muito tranquila. Maria não tem perigo de tomar lugar de Cristo, não. E eles entenderam muito bem isto, porque entenderam que o ponto de partida é a palavra, e a palavra que se faz carne. Então, por isso, a dinâmica é muito natural, é muito normal. Não há um problema, não há um pudor com respeito a ter um carinho por Maria, que nós de Sion também não precisamos ter. Né? A nossa devoção a Maria não, de forma alguma, contrabalanceia o nosso carinho, a nossa vocação, o chamado do Cristo, que é a palavra viva. Maria, muito pelo contrário, ela nos direciona. Né? O outro gesto é dos dedos apontados para o chão. A adoração do Cristo presente na história, presente em Israel, presente na nossa vida. Com relação a isso que, na verdade, é origem, né, do nosso carisma, como o senhor mesmo falou, da palavra que Maria carrega, e, de uma certa forma, isso também está relacionado com o fato de sermos uma congregação mariana. De alguma forma, a gente pode entender que, hoje em dia, falando sobre Sion e a atualidade, hoje em dia, será que, quando a gente fala de palavra, eu acho que um verbo que está intrínseco, quando a gente fala da literatura bíblica, né, é o ouvir, shomeia. Então, será que hoje o povo, mesmo dentro da igreja, está preparado para ouvir, está disposto a ouvir essa palavra? É por isso que Sion tem um lugar importante na vida da igreja. Eu quero lembrar, literalmente, uma fala do Padre Teodoro, que ele diz assim, ele refletindo sobre o 20 de janeiro. É hoje o aniversário da fundação de Nossa Sion. Foi neste dia que este pensamento de Sion foi trazido para a Terra. Então, a experiência do 20 de janeiro, nesta frase, né, ela foi... Sion é encarnado também. Né? Encarnado. Por isso... Como se já houvesse um projeto, já existisse um projeto pensando em Sion. Não é por um anjo, não é por um arcanjo, não é pelos apóstolos, mas pela Mãe de Deus ela própria. Então, Sion, ela só pode ser entendida unida a todo o plano, as frases, as palavras dos escritos deles, sobretudo do padre, e que foi que eu li agora mais recentemente, esses retiros. Como ele fala desta ligação harmônica e que, portanto, fala da experiência e da vocação de Sion. Estar com uma igreja que anuncia, na linguagem do seu tempo, a salvação. Né? Então,
nós precisamos, e aí a finalidade de refletir e as fontes, que Sion tem uma grande participação na missão da igreja. E a nossa Constituição, né? Nossa Constituição diz isso literalmente, no início da nossa Constituição. Me dê a liberdade de ler. É melhor ler do que confiar só na mente. O início da nossa lei principal diz: a Congregação dos Religiosos de Nossa Senhora de Sion é um instituto apostólico que tem como finalidade a glória de Deus na procura comunitária da santificação de seus membros por meio de uma consagração religiosa e da atividade apostólica, ambas orientadas para a realização dos desígnios de Deus em relação a Israel e às nações. E o segundo elemento da nossa Constituição, então, diz: a meditação constante das Escrituras, a meditação constante da Palavra de Deus, a presença da Palavra de Deus e da Palavra viva encarnada, iluminada pela tradição judaica e cristã, será o elemento fundamental da nossa consagração, da nossa vida consagrada e de seus membros, que inspirará as atividades apostólicas. Então, o nosso contato com a palavra, com essa dimensão do momento, a palavra no momento atual, aquilo que São Bernardo fala, acolhido de forma bonita pelos nossos fundadores, a palavra vivida no momento histórico dos nossos fundadores em Israel, na igreja em relação a Israel, na igreja na França em relação a Israel, mas na igreja no Brasil em relação à palavra, em relação a Israel. Essa é a fonte. E essa é a fonte que é preservada na nossa Constituição. É uma coisa que também o senhor falou sobre a parte da Constituição, né, que fala da meditação. Aí, aparentemente, não tem muito a ver, mas meditação... Mas, logo no final, ele já fala que inspirará as atividades apostólicas. Então, a meditação já sugere uma atividade, né? Ela não para só na meditação, né? É exatamente por isso que eu fui à espiritualidade de São Bernardo, que não é uma meditação teórica, mas é uma vivência da palavra concreta. Um verbo encarnado. Nós não podemos jamais pensar a Bíblia, e por isso citei lá o texto, né? Não é uma palavra escrita no pergaminho, né? Mas uma palavra que se escreve na alma. Por isso a meditação constante. Se a palavra não está escrita na alma, a ação de Sion jamais será uma ação cristã, jamais será uma ação concreta da palavra viva. Então, nós somos, ao mesmo tempo, anunciadores da palavra e nós somos receptores da palavra. Teria um texto do Padre Teodoro que ele diz exatamente, e do São Bernardo. Acolhe a palavra e diz uma palavra. Parece com Faustino, né? de saudosa memória. Acolhe a palavra e diz uma palavra. Esse encontro da ação de Deus que fala, mas também que espera de nós uma ação de falar, de anunciar, de ir ao encontro da palavra. Com certeza. Então, hoje já temos agora a primeira pergunta, né, que foi feita pela Vilma Moura, que é diretora do Colégio de Arujá. Muito obrigado, Vilma, por estar aqui conosco, compartilhando das nossas ideias também. E ela fala o seguinte: Padre Valdenício, que alegria e que bênção ouvi-lo, e a todos os irmãos de Sion, nessa semana tão bom que você está aí, Vilma. Pois é, tá acompanhando. Dona diretora, eu digo muito carinhosamente.
Vou deixar a minha indagação logo no início. Tomara que meu singelo questionamento seja sorteado. Ah, ela já quer o sorteio também. Vamos lá. Gostaria de perguntar quanto à nossa espiritualidade de Sion. Ela já falou nossa, Sim, sabe que ela faz que parte bom. da equipe também. De que forma nós, nos colégios de Sion, na sua opinião, poderíamos, de maneira mais prática e concreta, viver e ensinar no cotidiano escolar a riqueza dessa espiritualidade, olha, e ao mesmo tempo conhecer e transmitir os ensinamentos de nossos fundadores? Como fazer a palavra de Deus também atual na dimensão da vida escolar? Obrigada, um abraço fraterno. Eu vou fazer uma reação, Vilma, assim, muito espontânea, né? Não é uma... Mas, assim, eu parto exatamente deste aspecto que eu tenho elaborado desde o início, falado desde o início. É preciso encarnar a palavra, encarnar aqui entre aspas, claro, é fazer a palavra de Deus próxima, porque essa é a dinâmica mesmo do anúncio. A dinâmica do anúncio é descobrir uma palavra que atinja o coração daquele que ouve, uma palavra que chegue até a vida daquele que ouve. Para isso, Israel serve como a experiência de quem teve uma caminhada longa, experimentada, e que conseguiu fazer o povo despertar para o valor da palavra. Tem um lugar especial de Israel aí. Mas eu penso, Vilma, que é descobrir, sobretudo no mundo atual, e você faz essa experiência, descobrir a linguagem atual, encarnar a palavra hoje. Não é, no fundo, é tão dinâmico que não está pronto. Porque quando o padre Teodoro anunciou, falou, mostrou, encarnou essa palavra, era no século XIX, na França, numa realidade. Sim. Hoje o que fica? Padre Teodoro e Padre Afonso, eles são motivações, Nossa Senhora para nós encarnarmos no nosso momento atual, nesta sua situação concreta. Eu vou dar uma pista, por exemplo. Eu sei que vocês fazem aí, né? O trabalho nas escolas, por exemplo, com teatro, que é muito próprio de criança, de adolescente, gosta disto. Seria um modo bonito trabalhar pelo teatro a palavra, numa linguagem que é acessível, que a criança gosta disso, que o jovem gosta disso. Não precisa ler o texto bíblico explicitamente, porque a palavra é viva, mas levar a uma experiência dessa palavra no dia a dia. E eu acho que vocês já fazem um pouco isso daí. Eu tenho notícias, né? De longe eu tenho notícias. Com certeza. Ok, temos uma outra pergunta do padre Donizete Ribeiro, superior-geral dos religiosos Sion. Ele diz, São Bernardo de Clairvaux, né, ou Claraval, em português. Ele é chique, nossa. Porque ele é chique, meu filho. Aqui é francês. Era muito mariano e Teodoro Ratisbonne também. Isso aparece na obra de São Bernardo? Imensamente, né? Na obra São Bernardo, do padre Teodoro, ele tem todo um capítulo em que ele trabalha exatamente esses textos sobre Nossa Senhora, abordando, inclusive, em alguns momentos, a questão da encarnação. Depois, ele apresenta um pouco isso também num segundo capítulo, quando ele fala dos padres da igreja. Então, a tradição presente, Nossa Senhora presente, mas é muito concreto isso, é bem visível. Sim. No segundo tono do livro São Bernardo. Ok, temos mais uma do padre Donizete, hoje ele está bem, né? Ah, não, mas antes temos do Clériston, né? Vamos variar um pouquinho aqui, depois voltamos com o padre Donizete. Nosso Clériston, que é fiel também. É fiel também, está aqui todos os dias. Se ele não viesse hoje, eu ia reclamar. Ok. O Clériston, que também é paroquiano nosso aqui da São José, do Ipiranga, São Paulo, diz: Padre, fica claro que o encontro com Maria pelos fundadores de Sion foram diferentes. Teodoro aprende sobre Maria para encontrar-se, filosófico. Já Afonso teve um encontro
para sobre ela aprender. Pode nos falar sobre isso? No fundo, a gente diz assim, a experiência ela é única. O momento, o modo de acontecer, no fundo, nessa perspectiva da espiritualidade, a experiência com a palavra, a experiência com a fé, a experiência com Maria, ela é sempre única. E ela é sempre muito dinâmica, né? Ela se renova. No fundo, o momento em que acontece, nós poderíamos dizer, ele não é o elemento fundamental, o importante é tê-lo. Tanto é que o padre Teodoro, quando a gente vê os escritos dele, as referências que ele faz ao 20 de janeiro, é do mesmo entusiasmo que o padre Maria. Para poder dizer que o fato dele estar na igreja, que ele tem uma vida espiritual já concreta na igreja, não diminuiu o entusiasmo e a beleza do sinal. O foco, o ponto de vista dos dois são diferentes. Mas, assim, lendo o que os dois dizem sobre a experiência do 20 de janeiro, há uma sintonia muito grande. Apesar dos pontos de vista, a gente pensar que pudesse ser diferente. O mesmo entusiasmo alimentou os dois. É claro, na vida do Padre Maria, essa experiência é uma experiência, por assim dizer, muito sensorial, né? E que dá um impacto. Mas, quando olhamos para os escritos do Padre Teodoro, a gente percebe que a acolhida é com semelhante entusiasmo, por assim dizer. Ok. Temos, então, a segunda pergunta do Padre Donizete. São Bernardo de Claraval, o último padre da Igreja, foi reconhecido e feito doutor da Igreja em 1830. Padre Teodoro escreveu o seu livro sobre São Bernardo em 1840, 1841. Seria uma maneira de conhecer e reconhecer São Bernardo como doutor da Igreja? Sem dúvida, ao ler o texto, que ele deve ter tido um trabalho razoável para escrever, né? A gente percebe que ele valoriza o momento, ele valoriza São Bernardo. Nos escritos espirituais, nos outros escritos dele, eu encontrei, assim, citações que eu me atrevo até a dizer que é muito harmônico. Então, quando a gente olha, claro que não li tudo, nem tive tempo para pesquisar tudo isso, né? Mas aquele conjunto dos retiros, quando se lê o que ele escreveu no livro sobre São Bernardo e o que ele fala nos retiros, parece que há uma harmonia de pensamento imensa. Então, no fundo, me parece que isso testemunha de um entusiasmo que o padre Teodoro teve com este patrimônio espiritual da igreja. Diga-se de passagem, não é fácil ler. Me deram um texto do Cântico dos Cânticos, que eu estou lendo. A leitura é bem, claro, do século XII. É bem uma leitura bem difícil em alguns momentos, mas, assim, com conteúdos extremamente atuais. Perceber que o toque de espiritualidade de São Bernardo na igreja é um toque, por assim dizer, que permaneceu. E o padre Teodoro sentiu isso. Isso eu não tenho dúvida de afirmar. Pelo que ele diz e a forma que ele diz, ele sentiu esse patrimônio de uma forma muito clara. Maria, a palavra, mas uma palavra encarnada, quando Maria, com a participação de Maria. Temos também o comentário da Elizabeth Manuel Carlos. Ela comenta o seguinte: obrigado, primeiramente, por estar participando conosco. Ela diz: essa semana está sendo muito rica, me apaixonei por Sion, quero conhecer mais o carisma de Sion. Que bom. Que bom. É uma alegria muito grande saber que, né, igual a gente está falando sobre as diversas épocas, né, o que era falar dessa palavra na época de São Bernardo, o que era falar na época de Teodoro e Afonso, e o que é hoje. Olha, veja, nas próprias redes sociais a gente fala sobre a
a palavra de Deus e atinge pessoas como a Elizabeth, que se apaixonou por Sion, quer conhecer mais o carisma, e provavelmente também o fato de estarmos fazendo uma live, isso contribui bastante. A Vilma, né, a diretora de Vilma, continua perguntando aqui, vamos lá, padre, o senhor pode partilhar os textos conosco? Já não seria possível ler todos? Olha, tá animado. Tá, todos é muito. Todos Agora, depois a gente pode, sei lá como fazer isso, pelo menos alguns textos selecionados nesta linha da fala de hoje. Uhum. Claro que eu selecionei uma razoável quantidade de textos, nem todos será possível ler, mas dá para disponibilizar uma parte desses textos, sim. Pelo menos trechos, né, por assim dizer. Ok, muito obrigado. Então, pelo que eu vejo, as perguntas estão... as que a gente tinha estavam aqui. Se alguém tiver mais curiosidade, depois pode rever, nessas lives vão estar todas disponíveis, gravadas. Então, não só aqui no Facebook, mas vamos colocar no canal em Sion também, canal do YouTube. Então, vai estar disponível. A gente com certeza vai fazer um link depois para o Facebook, para compartilhar as duas redes. E o livro da Anna Ville e Pierre Lénard, para quem não sabe, são irmãos de Sion, né? A Anna Ville, inclusive, teve um bom tempo vivendo em Israel. Os dois, na verdade, viveram muito tempo em Israel, tiveram essa relação muito profunda com o judaísmo. Pierre Lénard foi um grande talmudista, talvez um dos maiores talmudistas do século XX, e faleceu recentemente também, mas foi realmente um grande estudioso da tradição rabínica. E nós estamos agora falando sobre esse livro, que também é um dos livros, na verdade, esse daqui é um dos livros da coleção Judaísmo e Cristianismo. Então, para quem quiser, a gente, inclusive, já colocou o link aí, com certeza vocês vão ter nas redes sociais. Temos 16 livros da coleção Judaísmo e Cristianismo. Esse daqui é somente um deles. Então, fiquem à vontade para fazer a sua compra. E nós chegamos, então, ao fim, não só do hoje. Antes do fim... Por favor, fique à vontade. Eu vou partilhar um texto para encerrar minha fala, né? Uhum. Um dos textos para alegria, da diretora Vilma, né? Que é um dos textos do Cântico dos Cânticos, daqui também, hein? Diga-se de passar, e da Paróquia São José também. Diz assim: confesso que a mim também veio o Verbo. Por onde entrou então? Ou seja, talvez que não entrou porque não veio de fora. Pois ele não é alguma coisa que está fora. Por outro lado, não veio tampouco do meu interior, porque ele é bom, porque eu sei que não há algo bom em mim. Ascendi também ao mais alto dentro de mim, e eis que por cima disso destaca-se o Verbo. Desci também como curioso a explorar a parte mais inferior de mim, e também o achei ali embaixo. Se olhava para fora, além de todo o meu exterior, eu soube que ali estava ele. Se para dentro, ele estava também mais adentro. E conheci que era verdadeiro aquilo que eu lera, que eu lera, e que nele vivemos, nos movemos e existimos. No entanto, bem-aventurado aquele em quem ele está, e que nele vive, e para ele se move. Queres saber, visto que os meus caminhos são imperscrutáveis, de onde eu soube que ele estava? Ele é vivo e eficaz. Logo que veio, fez acordar minha alma que dormitava. Moveu, abrandou e feriu meu coração, que estava duro, feito pedra e insano. Começou também a arrancar e a destruir, a edificar e plantar, regar o que estava árido e iluminar o que estava nas trevas. Abriu o que estava fechado,
a inflamar o que estava frio, assim como endireitar o que estava torto e converter o escabroso em caminhos planos, de tal maneira que a minha alma bendiza ao Senhor, e tudo dentro de mim bendizia ao seu santo nome. Acho que valia a pena ler esse texto, que é espetacular. Com certeza, valeu muito a pena. Muito obrigado por nada por estar conosco. Agradeço, né, realmente foi uma semana muito importante, foi muito gratificante, eu posso falar, não só por mim, mas toda a equipe envolvida. Muito obrigado àqueles que participaram desde o primeiro dia. Então, hoje foi o último dia, mas temos lá, o primeiro dia foi o padre Donizete, a irmã Ivete, muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado ao padre Manuel no segundo dia, Marivan, que estiveram conosco também, Frei Paulo, Frei Jorge, que fizeram o terceiro dia também. E ontem, Padre Silvio, muito obrigado, né? Sempre foi um grande amigo de Sion, e o Gabriel, que também esteve conosco, muito obrigado por participar. Obrigado, Padre Valdonício, por estar aqui hoje conosco, falando, fechando, né? Eu acho que foi o melhor dia, na verdade. Né? O melhor foi o nosso, com certeza, tá bom? Porque a gente fechou com chave de ouro. E obrigado também a todos aqueles que estão aqui. Com certeza. Na produção. É porque não dá para ver, né? Mas, na verdade, tem uma equipe aqui. Dá para ver? Olha, aí sim. Temos uma equipe aqui que esteve conosco desde... aí sim. Aí, ó, temos aqui a Dani, à esquerda, temos a Andréia, temos o Lucas lá atrás, temos todo mundo. Então, muito obrigado à equipe que está aqui, principalmente a equipe São José, temos a Neuza aqui também, muito obrigado por estar conosco. O Frei Estevão está ali atrás também, o Clériston, que se não fosse ele, não teríamos perguntas durante a semana toda. Eu espero que tenha esclarecido. As nossas paróquias. As nossas paróquias, todas as paróquias. Inclusive, tiveram paróquias que compartilharam os links para os seus paroquianos. Isso eu acho que é uma novidade também da nossa Semana Sioniense. A gente teve mais integração com as paróquias, né? Muito obrigado ao Lucas, que também teve aí na divulgação, realmente ajudou bastante. A equipe Nishimar, né, que estava presente para todos nós, quer dizer, vocês. E, por favor, pode falar. Com certeza. Pode falar, eu vou repetindo que o microfone está aqui, talvez eles não. Primeiro a Andréia e a Dani. Andréia, Dani, São José. Ana Caroline de Castro, Ariane também de Castro, da nossa paróquia lá do Paraná. O Nando, que é da São Pedro. O Nando, da paróquia de São Pedro, de Mauá. A Rafaela, do Rio de Janeiro. E o irmão Cristiano. Ou melhor, Padre Cristiano. Eu falei assim, que irmão? Padre Cristiano, LDS. E o Elivelto também, nosso, que foi o responsável. Elivelto, é verdade. Elivelto que trabalha conosco no Vocacional, também a equipe Vocacional, muito obrigado por estar participando. As escolas, né? O Padre Vitor também, que esteve aqui, né, muitos dias também. Oi? O pessoal da escola, hoje, né? A dona diretora, verdade, né? A diretora Vilma. A professora. Teve tanto a escola de Arujá como a escola aqui do Ipiranga, São José, né? De São José, então realmente foi uma participação muito boa. Deixa eu ver, eu notei também que a gente não quer passar vergonha. A Sandra, coordenadora do colégio, verdade. Isso, todas as irmãs do Senhor que participaram conosco, eu sei que teve muitas que talvez nem colocaram nenhum comentário, mas estavam com a gente, porque depois, né, entre nós também fazem um comentário, falam sobre a revista, não, sobre a live da Semana Sioniense. E o que mais? Deixa eu ver se eu esqueci alguém aqui. Os que fazem Centro de Estudo, toda a família de Sion. Né? Pessoal do Centro de Estudo que está conosco, muito obrigado. Eu espero que a gente continue fazendo essas edições da Semana Sioniense, e graças a Deus, a Nossa Senhora de Sion, que está sempre nos protegendo. Muito obrigado. E até a próxima, gente. Shalom. Shalom.